dia. Então, hoje vamos para mais uma live, né? Então, hoje a gente vai falar de sabedoria e a sabedoria espírita e espiritualista, espírita, a sabedoria geral da humanidade e a astronomia, entendeu? A gente sabe que desde as tradições de todas as culturas, a sabedoria é extraída do olhar para a natureza macrocósmica, entendeu? Macro e micro também, para depois chegar ao micro, entendeu? Então, a partir do micro vai-se ao macro e a partir do macro vai-se à divindade, né? Então, todos os povos desenvolveram esse aspecto espiritualista, entendeu? Nas tradições até culminar no evangelho, no espiritismo, na teosofia. Então, basicamente, a gente sabe naquela pergunta lá, que é Deus, basicamente Kardec pergunta que é, né? Sem colocar o artigo, né? Ele pergunta sem o artigo, significando que Deus não é uma coisa, Deus não é uma coisa e Deus é imaterial, ou seja, ele não é um sol espiritual. Esse sol espiritual seria o próprio Jesus, entendeu? E ele é uma causa anterior a Jesus. Então Deus não é Jesus. Ele se representa em Jesus, em Buda, em Sócrates, aqui na Terra para os encarnados e os desencarnados aqui da Terra, entendeu? Então, e para as mitologias também, entendeu? Mas o conceito da divindade sempre foi extraído da astronomia, entendeu? Começou-se pela astrologia, no misticismo. Então a gente sabe que a humanidade ela passou por uma fase mística, um pensamento mágico, e ela se desenvolveu até o período da razão, onde praticamente podaram todo o misticismo, toda a alquimia, todo o misticismo que havia no pensamento, na elaboração do pensamento, até chegar a um espiritualismo racional, entendeu? Então, basicamente, o homem, ele passou pelo pensamento mágico, ele abriu a consciência, passou pelo pensamento mágico, passou pelo pensamento egocêntrico, e passou pelas fases da consciência até chegar ao despertar da razão, né? Então, a razão já não admite mais a astrologia. Ela toma a astrologia como antítese da astronomia. Então as pessoas já não seguem muito a astrologia, mas seguem a astronomia. Embora a astrologia com a alquimia seja muito proficiente no aspecto terapêutico, porque evoca o pensamento mágico, entendeu? Com um pensamento racional, entendeu? Racionalismo com pensamento mágico, que é uma forma de evocar uma
coação com a divindade, entendeu? Uma coação com a divindade. E a gente só vai entender isso aí com pensamento reencarnatório. Por isso que existe terapias de vida passadas. Então, quando chega em Kardec, chega no século XIX, Kardec ele começa, esse pessoal que vem com pensamento racional, eles começam a elaborar pensamentos, estudar a matéria, entendeu? E Kardec ele questiona tanto o estudo da matéria, o estudo muito aprofundado da matéria, quanto o misticismo que habitava nas igrejas, nos pensamentos mágicos, nas obras literárias irracionais que conjecturavam contra o espiritismo, né, recém-nascido, né, e as perseguições que vieram depois, entendeu? Então essa pergunta, que é Deus, todo o livro dos Espíritos, toda a codificação, as obras subsidiárias, elas vão evocar um pensamento muito racional e um pensamento que não é mágico. Ele é a antítese do pensamento mágico, porque o pensamento mágico ele ainda é abordado no materialismo, entendeu? O materialismo, embora faça a poda de todo o pensamento mágico e místico, ou seja, é contrário ao misticismo, o materialismo e a ciência, ele tem uma característica, é uma conquista da humanidade, né? Mas ele poda também, ele não aceita também qualquer abertura para o lado espiritual, principalmente das tradições e do espiritismo, entendeu? Da teosofia do espiritismo, entendeu? Então, o espiritismo, ele vem, e a teosofia, mas o espiritismo ele vem trazer para o homem contemporâneo, para o homem transcendental, as perguntas fundamentais da vida, do sentido da vida, entendeu? Então é basicamente isso. Então, por exemplo, o que é Deus? É uma pergunta que, tipo assim, inteligência suprema, a causalidade máxima, inteligência suprema, causalidade máxima, entendeu? Então significa que ele é comparado ao Sol diante da Terra, entendeu? Diante do átomo, entendeu? Diante do elemento mínimo, entendeu? Que é a consciência. Então seria o Sol, astronomicamente, diante da Terra, entendeu? Seria o macro diante do micro, mas ele é anterior a esse sistema macro-micro, entendeu? Então ele é a causalidade máxima e a inteligência soberana, entendeu? Então é isso, e tudo movido pelo amor, entendeu? De forma literal e de forma subjetiva, ok? Então é isso aí. Bom dia a todos e que Jesus nos ampare sempre, assim seja.